Vocês estão acompanhando o julgamento do caso Henri Borel? Eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. E sim, eu estou tentando retornar para as redes sociais de novo com o canal que tratava de golpes e casos criminais. A gente vai continuar com esse trabalho aqui. Eu dei uma pausa longa, mas estou tentando retornar. Então bora interagir comigo, deixa aqui nos comentários se você continua interessado por esse tipo de conteúdo, que vai me ajudar muito a retomar o engajamento aqui nas minhas redes. Então vamos lá falar sobre o caso. O julgamento desse caso deveria ter acontecido já em março, só que a defesa do Jairo abandonou o plenário na época e aí ficou impossível de o julgamento continuar na sua sequência. E agora, em maio, dia 25, ele foi retomado. O que acontece? Esse já é o maior julgamento da história do Rio de Janeiro em pelo menos 18 anos. Se você estava em Marte nos últimos anos e não sabe do que se trata o caso Henri Borel, a gente já tem vídeo aqui, mas basicamente é um menino que supostamente foi pela mãe e pelo padrasto no Rio de Janeiro. Por que supostamente? Porque eles ainda não foram condenados oficialmente pelo crime. Estão indo a júri popular nesse exato momento. Dentre esses depoimentos relevantes que já aconteceram, a acusação trouxe alguns depoimentos de ex-companheiras do Jairo que relatam que ele era um cara abusivo, um cara agressivo, que elas sofreram violência doméstica, inclusive não só contra elas, mas contra os seus filhos também. Principalmente filhos que tinham a idade parecida com a que o Henri Borel tinha. Inclusive, dentre essas testemunhas, existe uma ex-enteada do Jairo, que agora já tem 18 anos, já é maior de idade, mas foi enteada dele mais ou menos na época em que ela tinha entre 4 e 7 anos, e ela conta essa relação terrível que eles tinham nesse período da infância dela. Os depoimentos mais aguardados foi o da babá, que se comunicou ali, que assistia, estava dentro da casa vendo toda a dinâmica familiar e que se comunicou com a Monique na época do crime, e é a prova de que a Monique sabia, né, a prova apresentada pela acusação de que a Monique sabia, sim, do que acontecia com o filho dela. Então, no depoimento dela, ela reitera alguns pontos que a gente já tinha visto, inclusive de vazamento de mensagens, em que ela relata que o Jairo se trancava com o Henri no quarto e que, às vezes, o menino saía de lá de dentro reclamando de alguma dor, mas quando ela pedia para ele especificar melhor o que tinha acontecido, ele falava sempre que ele não podia comentar sobre aquele assunto. Ela tem trocas de mensagens com a Monique relatando tudo isso, né, que o Jairo tinha entrado no quarto, que o menino estava sentindo dor, que ele estava relatando algumas coisas, e ela fala em depoimento agora no tribunal que depois da morte do Henri Borel, a Monique teria pedido que ela apagasse essas mensagens. Hoje a gente teve um depoimento que foi super importante, então, para eu não errar nenhuma informação importante, eu estou com a matéria do G1 aqui do lado e eu vou destacar alguns pontos para vocês que eu considero que são os pontos mais importantes. O perito Leonardo Huber, do Instituto Médico Legal, deu esse depoimento dele aqui na segunda-feira e ele vai falar melhor sobre o que ele encontrou ali de evidências. Ele reafirma que a causa da morte apontada nos laudos foi de fato a hemorragia interna por laceração hepática, que foi causada por uma ação contundente. O que ele destaca é que ele analisou a cena do crime ou do acidente e que ele desconsidera a possibilidade de um acidente, visto que ele não encontrou nenhum móvel ali onde o menino pudesse ter se batido, de onde ele pudesse ter caído, que gerasse essa laceração no nível que ele encontrou ali. Já a defesa do Jairo também contratou médicos e assistentes técnicos da sua própria defesa para contestar esse depoimento do Leonardo. O médico Jefferson Evangelista Correia fala que, na verdade, essas lesões que o Henri Borel apresentavam eram das mais de 9.000 massagens cardíacas feitas para reanimar o menino. E isso gerou a lesão que o Henri Borel apresentava e que foi a causa da morte dele. A defesa do Jairinho também perguntou sobre alguns erros que tinham nos documentos, como erros, assim, muito específicos, mas a tentativa da defesa é sempre descredibilizar esse laudo, né? Porque esse laudo diz que alguém cometeu aquilo contra o menino, que não tinha como aquilo ter acontecido. Então a defesa vai tentar descredibilizar esse laudo, que comprovaria que de fato alguém precisaria ter feito isso com ele. Visto que só tinha o Jairo e a Monique naquele apartamento, naquele momento, só poderia ter sido um dos dois. Então é meio óbvio que a defesa do Jairinho vai tentar fazer isso, né? Então ele pergunta sobre erros no documento, que foi a identificação errada da cor dos olhos do Henri, e também um hospital com o nome errado como local de atendimento do Henri. E aí o médico diz que foram causados por lapsos de digitação, que o problema foi de digitação e não exatamente que o laudo não é válido por causa disso. Enfim, outra informação que a gente tem é que a Monique deixou o plenário porque ela não queria ver as imagens do corpo do filho, que provavelmente seriam expostas para falar, né, sobre as lesões. E é muito importante dizer que amanhã
tanto ela como o Jairo vão depor. Então, eles vão falar, né, pro tribunal, pro júri, amanhã. Primeiro fala a Monique e, por último, fala o Jairo. Bem, é o que a gente tem de informações até aqui. A partir dos próximos dias, provavelmente surgirão outras informações, especialmente com o depoimento da Monique e do Jairo, que seguem negando, né? Nenhum dos dois confessa o crime. Eles seguem dizendo que não tem nada a ver com isso. A Monique se diz uma mulher vítima de violência doméstica, que era uma mulher que sofria com violência doméstica e que era totalmente agredida e abusada pelo Jairo. Apesar de a gente ter mensagens de que ela sabia que esse abuso, se ela passava, também se estendia ao filho dela. E a defesa do Jairo, a principal defesa, digamos assim, em termos de resumo, se trata de provar que foi um acidente doméstico, que ninguém praticou nada contra o Henrique. Então, a gente vai continuar acompanhando. Amanhã eles provavelmente vão falar, né, mais detalhes sobre isso, sobre a dinâmica daquela noite. Então, a gente segue aqui olhando. Por favor, vão dar uma olhadinha no meu vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!